Veja bem, os crimes passionais, que são aqueles crimes que são cometidos movidos por sentimentos de posse, se fala em paixão, né? Se fala se matar por amor. Eu particularmente não acredito nisso. Na realidade, um homem que mata uma mulher porque ela não aceita o final do relacionamento, ou uma mulher que mata um homem por isto, na realidade essa pessoa está coisificando a outra pessoa. Não tem nada de paixão e nada de amor. Mas a doutrina sempre tratou esses fatos como crimes passionais. Talvez um dos casos mais emblemáticos que nós temos na literatura é o caso Dock Street, Ângela Diniz, um julgamento que ocorreu em 1979 na cidade de Cabo Frio, litoral lá do Rio de Janeiro, em que o Dock Street matou a sua companheira, Ângela Diniz, porque ele não aceitava o final do relacionamento. E naquela época aquilo dividiu muito a opinião. Havia um movimento muito crescente do feminismo, e a defesa do Dock Street, que era patrocinada pelo Dr. Evandro Lins e Silva, sustentou no plenário do júri a legítima defesa da honra. Foi talvez uma das últimas vezes que se tem conhecimento de um processo onde isso foi debatido. A partir de então, essa tese, que muitas vezes foi trabalhada por advogados ao longo dos tempos, notadamente no início do século XX, essa tese ela perdeu muita força. Hoje a sociedade não aceita mais isso. Se você não quer mais um relacionamento, se você não deseja mais ter esse relacionamento, é muito fácil. Você contrata um advogado, vai na vara de família e faz o divórcio. É assim que, de uma maneira civilizada, se resolve essa questão. Você é traído, vai na vara de família e faz a separação. Antigamente, no início do século XX, se impunha ao homem, numa sociedade extremamente machista, que o homem deveria lavar a sua honra, ele deveria matar a mulher em defesa da sua honra, algo que hoje é inimaginável para nós. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, à unanimidade, proferiu uma decisão proibindo que qualquer das partes, tanto o Ministério Público quanto a defesa, faça uso da tese da legítima defesa da honra na defesa do seu constituinte. Então temos uma decisão hoje do Supremo Tribunal Federal que nada mais faz do que reconhecer algo que fez com que a sociedade mudasse, algo que está aí. Hoje não precisaria, na minha avaliação, uma decisão nesse sentido, porque a gente não enxerga nos plenários do júri advogados defendendo este tipo de tese. Veja bem, a questão não torna o processo mais fácil ou mais difícil pelo fato de você defender um homem que matou uma mulher ou uma mulher que matou o marido. Eu já fiz a defesa de ambos. O que vai diferenciar, o que vai tornar um caso mais difícil ou outro, são as circunstâncias do fato. Mas a vida de um homem e a vida de uma mulher tem o mesmo valor. A vida de todo ser humano tem o mesmo valor. Então, o que vai tornar a defesa mais difícil vai ser o caso. Vou dar um exemplo. Eu defendi uma mulher que ela, durante 20 anos, ela foi agredida, torturada, traída, espancada pelo companheiro. Todas as noites ele surrava ela. Num determinado momento ela cansou e, de posse do revólver dele, ela matou ele. E ela foi a júri popular e o Ministério Público pediu a condenação dessa mulher. E eu sustentei, à época, que não era exigível dela uma outra conduta. E ela foi absolvida à unanimidade.
Eu tive uma certa facilidade na defesa dessa mulher. Por quê? Porque se compreendeu que aquela mulher que foi vítima de várias agressões ao longo de 20 anos, se ela procurasse naquela circunstância a polícia, o Ministério Público, ela obteria uma medida protetiva, ela obteria alguma segurança. Mas naquele caso, vendo a personalidade agressiva daquele marido, sem sombra de dúvidas, ele mataria ela. Ele daria um jeito e mataria ela. De maneira que ela não tinha outra alternativa. E isso eu demonstrei ao júri. E por isso ela foi absolvida. Agora, se nós tivéssemos uma outra circunstância, talvez fosse mais difícil. Então, como eu volto a dizer, depende do caso concreto. O advogado, quando ele assume uma causa de feminicídio, por exemplo, que está muito em voga, cresceu o número de feminicídio no Brasil, o advogado tem que tomar um cuidado muito grande, porque nós estamos lidando com direitos humanos das mulheres que são vítimas, e isto é uma realidade que nós não podemos negar. Se nós temos um cliente que efetivamente matou a sua companheira em razão do gênero, em razão do simples fato dela ser mulher, de não aceitar um término de relação, o advogado, na minha avaliação, ele pode claramente exercer a defesa. Eu exerceria a defesa tranquilamente, mas dentro daquilo que eu acredito. Numa situação muito geral, muito abstrata, em um homem que mata uma mulher porque ela o traiu, porque ela não quer não aceita, porque ele não aceita o final de um relacionamento, este homem não há tese que ampare uma absolvição. Não há tese que ampare uma absolvição. Mas existem argumentos que podem diminuir a pena. Nós temos que verificar o que a promotoria está pedindo, porque muitas vezes o Ministério Público ele se aproveita da circunstância de fato, da repercussão que o fato ganha perante a sociedade para fazer uma acusação excessiva. Então o advogado ele tem que estar atento a isso, justamente para buscar nestes casos uma pena justa, uma pena adequada. E então, dentro deste princípio, de um princípio de que todos têm o direito à defesa, mas esta defesa não pode ser exercida de qualquer maneira, notadamente contra princípios pessoais e princípios de direito, o advogado pode tranquilamente assumir a defesa e buscar o reconhecimento da pena justa naquele caso concreto.